Legal, vamos lá? Vamos encerrar hoje o nosso estudo de Neemias. Nós vamos ler um pouquinho agora no começo. Nós vamos ler alguns textos que faltaram ainda ler. E nós vamos, principalmente hoje, a parte que eu quero passar para vocês vai ser o capítulo 13, que é o último capítulo. Mas para a gente entender bem o capítulo 13, eu quero que vocês me ajudem a ler algumas partes do 10 e também do 12. Algumas coisas que antecederam o 13, que nós vamos encontrar alguns problemas no 13 que tem a ver com o 10 e o 12. Então nós vamos ler o 10 e o 12, que nós não tínhamos lido ainda, e depois eu vou passando para vocês algumas coisas no 13. Então, o 10, nós vamos pular aquela primeira parte ali, a relação dos que assinaram alguns documentos ali. Nós vamos começar a partir do versículo 28, capítulo 10, a partir do versículo 28, e vamos ler até o finzinho do capítulo ali, finzinho do capítulo 10. Então nós temos nosso padrão aí de 4 versículos por pessoa, em voz alta, se você puder nos ajudar, puxa aí e vamos lendo juntos. Ok. Vamos fazer uma pausa aqui por alguns instantes. Vamos lembrar de ontem à noite. Os muros foram reconstruídos, certo? Nós falamos sobre isso, chegamos naquela etapa da reconstrução. Estava tudo certo, estava tudo resolvido. Eles descobriram que tinha toda uma história a respeito deles. Marcam uma solenidade pública, Esdras sobe no palco, o escriba, ele lê a palavra de Deus para o povo desde o raiar do dia até o meio-dia e o povo chora. Chora porque não sabiam sobre a sua própria história, não sabiam sobre quem eram, não sabiam do projeto de Deus pela vida deles. Vocês vão lembrar, a gente falou ontem, não sabiam da festa dos tabernáculos, que é ligado com a Páscoa. Então, provavelmente não lembravam da história da libertação do seu próprio povo. Tinha todo um histórico, toda uma identidade que eles haviam perdido. Nós falamos que isso era intuito do Império Babilônico quando levaram eles para o cativeiro. Era costume fazer isso, separa o povo, joga no meio de um povo pagão. Eles vão perder sua identidade como povo. Você assim conquista, não somente geograficamente, mas também politicamente, o povo que você está conquistando. Então, eles agora reconstruíram o muro, conseguiram se reestabelecer, leram a palavra de Deus, estão entendendo quem eles são, e nesse texto que nós lemos, do 10, 28 em diante, eles estão assumindo compromissos diante de Deus de fazer aquilo que eles agora estão entendendo que eles têm que fazer. Certo? Estão entendendo que, poxa, nós pertencemos a um Deus e Deus tem algumas ordenanças, algumas coisas que a gente não sabia, por isso a gente não cumpria, e parte da nossa identidade tem a ver com, por exemplo, foi lido aqui, nós não vamos dar nossas filhas em casamento para o povo pagão. Você sabe já o que acontece com isso, nós vamos ver um pouco disso hoje à noite. Nós vamos guardar o sábado. Nós vamos ter a questão de dízimo, e o dízimo levita vai trazer para o templo. No templo vai ter um espaço dedicado às ofertas e aos dízimos. Se você já estudou o templo, você sabe que tinha salões separados para isso, determinados para isso. Tudo isso seguindo um padrão daquilo que eles entendiam agora que Deus tinha ordenado. Ok? Muito importante a gente ver isso. Isso é um voto solene que o povo faz, isso é uma decisão que o povo toma de se enquadrar dentro de algumas ordenanças de Deus. Isso vai vir influenciar o capítulo 13, que nós vamos olhar hoje à noite. Mas antes da gente chegar no 13, vamos dar uma olhadinha no 12, a partir do versículo 27 até o fim ali. Fala sobre a dedicação dos muros. Já estavam construídos, agora vão ser dedicados. Se vocês puderem também, mais uma vez, ler juntamente comigo 4 versículos de cada um, a partir do 12, 27, até o finzinho ali no 47, por favor. Ok, até aí por enquanto. O que eu quero que vocês vejam em preparação para o que nós vamos ver na conclusão do nosso estudo hoje, essa parte do capítulo 10, entendendo a lei de Deus, nós nos comprometemos com algumas coisas. E no capítulo 12, imagina a celebração, né?
Agora está tudo pronto, está tudo resolvido. Alguns conflitos internos, aliás, vários conflitos internos que nós olhamos ontem, né? A implosão da falta de perdão e um cobrando do outro, aquele problema todo que poderia ter acabado com o projeto de reconstrução de Jerusalém, foi sanado, graças a Deus por isso. Neemias teve a capacidade de não sair para lá, para o vale de Ono, né? E a tentação que nos tira do nosso lugar. E também todas essas coisas internas foram sanadas, todas as coisas internas foram resolvidas. O muro foi colocado, a madeira que foi cortada para fazer as portas foi colocada no lugar, agora está tudo resolvido. É hora agora de celebrar, é hora de dedicar, já decidimos que nós vamos seguir a Deus aqui, já resolvemos problemas externos e problemas internos, e agora a grande festa que acontece no capítulo 12. Eu quero ressaltar para vocês o versículo 43. Naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de alegria. Imagina, né? Imagina o milagre que eles tinham vivenciado da reconstrução. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Olha a festa. Olha a festa. Concluiu-se a obra, estamos bem, Deus nos ajudou, Neemias nos liderou, lidamos com problemas, os nossos inimigos são derrotados, estamos fortalecidos, temos uma identidade de novo e estamos unidos como um povo de Deus. Que bênção isso, que bênção isso. No capítulo 13, que é o nosso capítulo hoje, nós vamos ver algumas coisas que acontecem, que vão nos mostrar que mesmo depois da dedicação, teve ainda alguns ajustes para serem feitos, teve ainda algumas situações para serem lidadas. E nós temos, só para te lembrar, nós temos falado, nós temos visto como o nosso inimigo age nessa batalha, nesse contra-ataque para a nossa construção. Nós temos visto a parceria do Espírito Santo, o relacionamento dele conosco, nos reconstruindo. Nós temos visto a diferença entre poder e autoridade, né? Que Jesus tem toda a autoridade, mesmo que o inimigo tenha poder. Que ontem nós vimos que quando a batalha se intensifica, nós precisamos uns dos outros. Né? Precisamos ter pessoas ao nosso redor, você precisa ter alguém que você possa tocar a trombeta. E que existem problemas internos que também podem nos destruir. Mas hoje nós vamos falar sobre uma outra coisa que nós precisamos, vai ser o nosso último assunto, à medida que nós encerramos esse estudo desse livro. O outro ingrediente que nós precisamos para a nossa vitória ser completa, para o projeto de Deus ser completo nas nossas vidas, depois de lidado com o inimigo lá fora, depois de lidado com alguns problemas internos, existe um último quesito, que é a questão de santidade. Capítulo 13 de Neemias trata de santidade. Eu quero olhar contigo hoje sobre a necessidade da santidade, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, para que possamos viver em vitória, nós precisamos viver uma vida de santidade. O capítulo 13 encerra com o que eu acho é uma exortação para todos nós a respeito da santidade. E talvez para nós voltarmos e reolharmos algumas coisas e talvez lidarmos com algumas coisas para que a gente possa realmente estar resolvido nisso. Como nós falamos, Jerusalém estava reconstruída. Neemias transformou, lembra que era uma pilha de entulhos, era um monte de entulhos. Sanbalate e Tobias faziam questão de ressaltar isso. Transformou aquele monte de entulhos agora numa cidade forte, uma cidade próspera, uma cidade segura agora. O que tinha acontecido era nada mais, nada menos do que sobrenatural, absolutamente incrível, 52 dias para isso acontecer, pessoas trabalhando um ao redor do outro, o inimigo com estratégias, Neemias com contra-estratégias, trabalhando e se defendendo para chegar até onde eles chegaram. Mas no capítulo 13, a partir do versículo 6, dá uma olhadinha comigo, capítulo 13, se você tem uma Bíblia que marca, dá alguns títulos ali em cima, na minha Bíblia está dizendo assim, as últimas reformas realizadas por Neemias.
Tem mais algumas coisas ainda que precisam ser resolvidas, mais algumas coisas ainda a serem feitas. E Neemias lida com várias coisas aqui que eu acho que se aplicam às nossas vidas. Olha o versículo 6 comigo, à medida que nós olhamos esses últimos detalhes. Diz assim, na minha Bíblia eu estou lendo da NVI, diz assim: mas enquanto tudo isso estava acontecendo, o eu aqui é Neemias não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, o rei inicial, que mandou ele com cartas e tudo mais, eu voltei ao rei. Então a obra tinha se concluído, estava tudo certo, havia uma dedicação, o povo tinha sido reestabelecido o seu relacionamento com Deus, comprometeram-se em não entregar suas filhas, comprometeram-se em serem generosos com os dízimos e as ofertas, tudo que precisavam fazer ali no templo, comprometeram-se a várias coisas. Então fechou o pacote, beleza, está pronto, agora eu posso então voltar para o rei, meu trabalho aqui terminou e nós vamos deixar esse povo agora viver a vida deles dentro daquilo que eles foram ensinados. Neemias se ausenta de Jerusalém, volta para o rei por algum tempo, e ele começa o versículo 6 dizendo: enquanto tudo isso estava acontecendo. E a pergunta que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: o que é tudo isso que estava acontecendo, que ele está se referindo? Enquanto tudo isso acontecia, eu estava fora. O que é esse tudo isso que ele se refere? É que depois de um tempo ausente, Neemias volta para Jerusalém. Então ele vai para a Babilônia, ele volta para Jerusalém, e ele descobre que no pouco tempo da sua ausência, algumas coisas não estavam certas. No pouco tempo da sua ausência, haviam várias coisas sendo permitidas em Jerusalém, que antes seriam inconcebíveis e perigosas. Mas um pouco de tempo de ausência, elas já se instalaram. Não só a santidade, mas a seriedade da gente entender que no meio do projeto de construção, com um pouco de ausência da presença de Deus, um pouco de ausência da comunhão dos santos, um pouco de ausência de seriedade, as velhas coisas encontram seu lugar de novo no nosso coração, não é verdade? Então a gente luta para construir, luta para fazer tudo aquilo que a gente tem visto nos últimos dias. E após feito, nós temos que continuar lutando, continuar com o pé firme no chão para que as velhas coisas não retornem. Porque a tendência vai ser que elas se retornem. Então nós vemos que Neemias se ausenta por algum tempo, e as velhas coisas que seriam inconcebíveis no capítulo 10... no capítulo 13 já voltaram. Coisas que eles celebraram no capítulo 12, coro andando em volta, cantando, barulho de Jerusalém se espalhando para longe, no capítulo 13 já estava ali de novo. E eu creio que cada situação que Neemias encontra no capítulo 13, nós vamos ver várias delas, cada situação que ele encontra tem uma correlação com a minha vida e a sua vida. Tem uma correlação, e eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite a respeito disso. Não só um estudo do capítulo 3, nós vamos ler quase todo ele juntos à medida que a gente for olhando, mas uma palavra para nós à medida que nós encerramos esse estudo. A primeira situação que Neemias encontra está no versículo 7. Dá uma olhada comigo. Neemias, capítulo 13, versículo 7. E voltei. Voltou aqui a Neemias. Neemias representa quem? Voltei para Jerusalém. Jerusalém representa o quê? As nossas vidas. E soube o mal que Eliasibe, era um sacerdote, Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias. Tobias representa quem? Satanás, nos pátios do templo. Deixa eu ler de novo, porque voltei para Jerusalém, me ausentei um pouquinho, voltei. E soube do mal que Eliasibe, sacerdote do templo, fizera ao ceder uma sala para Tobias no pátio do templo de Deus. Quando a gente lê isso, dá vontade de ler de novo. Fala, não, eu li errado. Eu li errado. Eu li errado, não é possível. Cedeu no pátio do templo de Deus uma sala para Tobias.
Em pouco tempo de ausência, Neemias chega e ele vê que tem coisa complicada. Sanbalate, que sempre desde o começo foi contrário à reconstrução, tentou atacar, tentou ter um debate com Neemias sobre a legalidade, tentou desmotivar, tentou fazer de tudo. Neemias lutando contra ele para sair essa construção, agora dão para ele uma sala dentro do pátio do templo. Que loucura é essa? E a situação é a seguinte, o versículo 5 diz que a sala era usada para guardar as ofertas, os utensílios do templo, e que eram usados para o culto de Deus. Então eram salas do templo, você já deve saber disso, salas que guardavam utensílios, ofertas, eram os depósitos do templo, tanto para utensílios quanto para ofertas. Agora, de alguma forma abriram mão daquele espaço, não sei onde é que colocaram as coisas, mas agora se tornou um depósito dos móveis de Tobias. Ou por um sofá velho lá, uma escrivaninha que a gente já não usa mais. Tem umas torneiras quebradas, umas pias lá, meia boca, a gente vai jogar lá. Não tem onde pôr, põe para mim lá dentro do pátio do templo de Deus. O que será que estava passando pela cabeça de Neemias, hein? Quando ele volta e descobre, depois de tudo que aconteceu, depois de tanta luta, esse cara que me peitou o tempo todo, descobri que ele conseguiu uma sala dentro do templo, que tirasse os utensílios, abriram espaço, não sei onde é colar, mas foram lá, tiraram as coisas de Deus do templo, para dar espaço para ele colocar as coisas dele lá dentro. Como é que estava a cabeça de Neemias ao ouvir isso? Absolutamente inconcebível, né? Inconcebível. E olha o que aconteceu, olha o versículo 8. Neemias, fiquei muito aborrecido, e se você sublinha na sua Bíblia, ou marca a sua Bíblia, sublinhe a próxima palavra, e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Não é assim, eu vou pôr ali fora e tal, depois você passa e pega. Não, jogou. Jogou. Versículo 9. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e do incenso. Ele chega, ele chega, fica irado. Inconcebível isso, com pouco tempo que se passou, isso já aconteceu. Neemias vem, ele joga fora isso, porque não é ali o lugar, não pertence, manda purificar as salas e trazer de volta os utensílios e as ofertas, que eram o lugar próprio dela, trazer de volta para aquela sala. Algo de Deus foi tirado para que o inimigo pudesse vir e colocar as coisas dele ali no lugar. Neemias vem e fala, não, está tudo errado. Joga isso fora. Purifica o espaço e vamos pôr as coisas de Deus de volta no lugar de Deus. Já estão entendendo a correlação, né? Não precisa nem explicar, não precisa pôr legenda, né? É só nesse sentido que nós vamos estar conversando hoje. Fiquei muito aborrecido e joguei fora. Neemias manda pôr as coisas para fora, ele purifica a sala. E o que Neemias faz no capítulo 13, a começar por esse ato e outros atos que nós vamos ver, Neemias começa a ensinar o povo e nos dá um exemplo sobre a necessidade da santidade para as nossas vidas. A necessidade da santidade. A purificação desse espaço fala de santidade. Fala sobre o espaço que é de Deus, ter as coisas somente de Deus ali. A gente não deixar... não era o templo, não era o local principal do templo. Eram salas laterais, auxiliares. Eram coisas que não eram bem... Eram mais periféricas, mas é através do periférico que as coisas vão tomando conta. Né? Se dissesse, tira lá o altar do incenso, tira lá o altar dos pães, né, tira o candelabro lá, tira essas coisas fora e bota lá meus móveis. Provavelmente não, mas, cara, não tem um espacinho numa salinha ali? Dá só estou precisando de um espacinho, está faltando, né, algumas coisas. Queria um cantinho lá só para eu pôr as minhas coisinhas. E não é assim que acontece com a gente? Dá só um cantinho ali, não é nada principal. Só um espacinho, só um cantinho, só uma salinha ali para eu pôr as minhas coisas, mas da mesma forma é o inimigo tomando espaço que não é dele. Pergunta, como é que Tobias conseguiu essa sala, hein?
Como é que o cara consegue uma sala dentro do templo para guardar os móveis velhos dele? Não sei se é móveis velhos que ele estava usando, mas estava guardando alguma coisa lá. Como é que o cara faz isso? Olha o fim do versículo 4. O fim do versículo 4 nos fala como ele conseguiu isso. Diz assim, que Eliasibe, que era sacerdote encarregado do templo, era parente próximo de Tobias. Se eu fosse mais pentecostal, eu diria assim, queima Jesus, né? Queima Jesus. Ele tinha uma ligação com o sacerdote do templo. O sacerdote do templo, porque era parente, quando ele pede um cantinho ali para colocar as coisas dele, ele consegue. Ou seja, Neemias descobre uma impureza no templo, uma coisa impensável, por causa de uma amizade, na realidade, de um parentesco com alguém que era absolutamente contrário às coisas de Deus. Absolutamente contrário. Trazendo isso para a nossa realidade, as mesmas coisas acontecem com a gente, não é verdade? Quantas vezes nós somos suscetíveis e acabamos nos tornando impuros em alguma área da nossa vida por causa de uma amizade com uma coisa que é contrária a Deus? Não é verdade? Nós somos tirados a nossa pureza, a nossa santidade é afetada porque a gente mantém uma amizade com uma coisa que é contrária ao projeto de Deus. Não é só uma coisa que é contrária ao templo. Tobias era contrário ao projeto de Deus em todo o decorrer da nossa história. E às vezes porque a gente tem amizade, a gente tem um parentesco, a gente tem um vínculo, a gente tem uma coisa que nos amarra a alguém que é contrário, a alguma coisa que é contrária, a gente cede. Porque a gente tem um rabo preso, a gente está amarrado, a gente tem alguma coisa que nos liga com alguma coisa que é contrária às coisas de Deus. Não precisa pôr legenda, né? A gente sabe como é isso. E às vezes são essas ligações, são essas amizades, são esses parentescos, são essas amarras com coisas do passado que a gente pensou que a gente já lidou, já foi derrotado, já está tudo certo, né? Mas essa coisa ela volta e consegue achar um cantinho. Lá do ladinho, não é uma coisa principal, lá do ladinho, mas é só um cantinho, é só um lugar de depositar coisas. Então vamos depositar coisas, não são coisas de Deus, a gente deposita algumas coisas ali. E esse cantinho vai tomando conta. E esse cantinho vai nos roubando daquilo que Deus tem para a gente. A mesma coisa acontece com a gente. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque o pastor André quer terminar falando de santidade e falando, né, repreendendo todo mundo? Não. Porque o projeto pode ser derrotado através disso. Você pode estar com os muros prontos, lidou com um monte de coisa, mas se a gente não cuidar com essas amizadezinhas e os espaçozinhos que a gente dá, todo o projeto de Deus pode ser afetado. Porque a gente sabe que a nossa luta, ela nunca termina, certo? Existem momentos de lutas mais ferrenhas, a gente já olhou, primeiro era só verbal, depois era uma coisa física, eles tiveram que estar armados, né? Depois era tentando chamar ele para fora, as estratégias vão mudando. Depois que há um fortalecimento meu e seu, a gente entendeu, nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós entendemos a nossa autoridade, nós entendemos que fazemos, parte de um projeto maravilhoso de Deus que começou lá no comecinho e tem toda a eternidade pela frente. Quando a gente entende isso, algumas coisas que antes nos pegavam, já não nos pegam mais. A gente, já aprendi, já estou mais fortalecido. Mas às vezes são aquelas coisinhas onde a gente está preso com amizades, a estratégia muda e, gente, a batalha nunca vai terminar. Nós não vamos chegar num ponto de dizer, os muros estão fechados, problemas internos lidados, agora é só esperar Jesus voltar. Quem dera, né? Quem dera a gente dizer, agora é só esperar Jesus voltar, fazer um curso de teologia e esperar Jesus voltar. Mas a batalha vai continuar. Eu espero que através desse estudo a tua batalha continue com você mais forte, com você reforçado, com algumas coisas reconstruídas, com a possibilidade de você tocar a trombeta, você sabendo quem você é, você não saindo para a planície, você não aceitando algumas coisas quando há uma batalha legal, você dizendo na autoridade em nome de Jesus, não, né? A gente entendeu algumas coisas, mas a batalha vai continuar e nós temos que ter cuidado com relação a essas amizades que a gente tem. Era parente próximo de Tobias e com isso ele acaba dando alguns espaços. Assim como o templo em Jerusalém era um lugar sagrado,
santificado. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus hoje. Da mesma forma, então, quando a gente tem essas amizades com coisas contrárias a Deus, quando nós permitimos que essas coisas encontrem lugar no nosso templo, lugar que não as pertence, nós nos tornamos impuros. Nós nos tornamos complicados por causa disso. E às vezes tem coisa nas nossas vidas que precisa ser colocado para fora e ser purificado. Para que não comece achando cantinhos, nós precisamos às vezes da purificação do nosso templo. O que nos contamina pode ser muita coisa diferente para pessoas diferentes. O que nos contamina nunca é a mesma coisa para cada um de nós. Cada um tem uma história, cada um tem uma forma que o inimigo trabalha com você, que o inimigo te afeta. Mas não se engane. Tudo que é contrário a Deus te afeta. Tudo que não soma, que não contribui, tudo que é contrário a Deus nos contamina. E não brinque com isso. Não brinque com isso. Tudo que não contribui nos contamina e nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. O contexto de 1 Coríntios 6,19, que eu acabei de ler, que nós somos templo do Espírito Santo, fala de pecado sexual que alguém permite na sua vida. Eu quero só ler o contexto para vocês, versículo 18, 19 e 20. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca dentro do seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Mais uma vez, esses versículos nos falam da necessidade da santidade nas nossas vidas. Então, pergunta para nós hoje: como é que está o nosso templo hoje? Como é que está o seu templo? Como é que está o meu templo? Será que nós estamos purificados nos nossos corpos? Será que nós estamos 100% dedicados a Deus? Ou será que tem alguma coisa contrária a Deus ocupando um espaço dentro do nosso templo? Será que tem alguma coisa que está ali, que não deveria estar ali, que antes seria inconcebível, mas devagarzinho foi acontecendo? Você sabe como é que é isso, né? No capítulo 10 seria inconcebível Tobias ter um espaço ali. Mas o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, né? Há uma ausência ali por um tempo da presença de Deus e daqui a pouco aquilo que era inconcebível se torna normal. Queridos, a estratégia do inimigo com a gente muitas vezes é a mesma coisa. É normalizar aquilo que a gente nunca deveria tolerar. É aquela história do sapinho dentro da água quente, vocês já sabem, né? É normalizar aquilo que antes era inconcebível. E a gente vai dando um passinho, vai dando uma brechinha, vai dando um espacinho. Com certeza, Tobias, se não houvesse uma intervenção, era uma salinha hoje, outra salinha amanhã, daqui a pouco ele está mandando no templo e daqui a pouco ele está desfazendo totalmente de novo aquilo que aconteceu ali. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Não vamos brincar com isso. Santidade é uma necessidade para nós vivermos uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Então vamos aproveitar o exemplo de Neemias e o texto que nós vamos ver hoje para, ao encerrar esse nosso estudo, para nós olharmos todas as áreas da nossa vida que não estiverem de acordo e lidar com isso diante de Deus para o nosso próprio bem. Continuando a história, no versículo 15, Neemias descobre mais uma situação que eu quero olhar contigo. Pois não. Pois não. Uhum. Isso. Será que esse problema hoje de afastamento, muitas vezes, que a gente tem da santidade, não está no meio da liderança, está afrouxando um pouco nos textos de santidade, de ensinar um pouco mais, ser um pouco mais profundo no quesito santidade? Parece que as nossas lideranças hoje parecem que estão com medo de entrar nesse ponto e realmente falar abertamente o que deve ser. A vida de santidade. Então, irmão, é uma dificuldade porque é um equilíbrio difícil que às vezes as pessoas não encontram de falar sobre santidade sem espancar a ovelha.
Entende? A grande maioria das pessoas, agora eu vou entrar em filosofia de ministério com vocês por um instante. A grande maioria das pessoas que vem para vocês, que vem para mim, que vem para a nossa igreja, leva pancada a semana inteira. E aí chega num contexto de igreja, às vezes a gente espanca as ovelhas pensando que estamos fazendo bem. Existe uma forma de falar sobre santidade. Eu espero poder fazer isso com vocês hoje. Falar sobre santidade com seriedade, mas com vistas àquilo que a gente ganha se a gente vencer essa batalha. E não espancando as ovelhas. Eu acho que poucos conseguem ter esse equilíbrio. E talvez por não saberem como falar de santidade sem espancar as ovelhas, preferem não falar. Os que falam, na nossa cabeça, às vezes a gente até já ligou conversa de santidade com ser espancado, porque as coisas muitas vezes andam juntos. E o teu ponto é interessante porque é uma coisa que eu acho que cabe no contexto aqui de Neemias. O líder tinha o rabo preso. E por isso o líder permitiu algumas coisas dentro do templo. Falo isso com muito temor. A gente falou sobre aquele versículo ontem, né? Eu vou afetar o pastor e eu espalho as ovelhas, né? Infelizmente, o inimigo é muito esperto. Não tenho dúvida de que a ligação de Tobias com Eliasibe era uma estratégia dele. Não, mas eu tenho um cara lá dentro. Eu tenho um cara, fecharam tudo, eu não mando mais, tem carta de autoridade, mas eu tenho um cara lá dentro que se eu pedir, ele me dá um cantinho. E eu falo isso com muito temor. Às vezes eu acho que nós líderes tememos falar de algumas coisas de santidade porque a gente não está vivendo isso. A gente não está vivendo isso. Não estou dizendo, por favor, não pegue o seu pastor que talvez não tenha falado sobre isso, imagina que ele não está falando por causa disso. Não estou dizendo isso. Só Deus conhece a vida do teu pastor. Mas às vezes líderes não falam sobre isso porque tem o rabo preso nessa área. E fica difícil falar sobre coisas que a gente não está vivendo. Né? Então, pois não. Uhum. Mas ele não força o homem a querer ser santo. Uhum. Porque quando você tenta ser santo, você acaba sendo perigoso. Sim. Então ele tenta jogar de uma forma em que Deus é a santidade. Você eu aprendi a santidade dessa forma. Se você chegar aí para mim e falar, seja santo, seja santo. Quando ele fala que a gente encontra santidade em Deus, é o que talvez traz até a minha facilitação, a minha facilidade de encontrar santidade. Às vezes as pessoas não conseguem falar sobre santidade. Isso. Tem que ser santo, tem que ser santo. Você sabe que a psicologia do ser humano é de forma negativa. Uhum. Eu chegar para um filho hoje de 1 ano e 5 meses e depois não colocar a mão na tomada, o que ele vai fazer? Vai pôr a mão na tomada. Uhum. Existem algumas formas de lidar com santidade, né? Tem um pastor que faz parte da nossa igreja, ele não é pastor da igreja, mas é pastor lá com a gente. Ele diz uma coisa muito simples, você já deve ter ouvido. A melhor forma de você se distanciar do pecado é você se aproximar de Deus. Se você focar em se distanciar do pecado, você está focado no pecado. Se você se focar em se aproximar de Deus, você naturalmente, se você estiver verdadeiramente próximo de Deus, você vai estar distante do pecado. Então tem uma forma de correr atrás da santidade, mas eu quero só voltar nesse ponto. Não quero ser chato e nem inconveniente nisso, mas é uma realidade que vocês que estão sendo treinados para o ministério, já estão em ministério, estão buscando treinamento maior, precisam entender. Uma das estratégias do inimigo, sim, é que a pessoa em autoridade, em liderança, tenha o rabo preso com ele. Tá? Porque aí a gente não tem muita autoridade para dizer não, a gente não tem muita autoridade para cobrar dos outros, a gente não tem muita autoridade para falar, porque, cara, como é que eu vou falar de um negócio que eu não estou vivendo? Entende? Então, só quero alertar vocês para isso, vão ficar ligados com isso. Porque
o que ele quer é esse vínculo, esse rabo preso com a gente, porque daí você, como líder, vai ter coisas que você não vai poder falar, vai ter coisas que você não vai poder fazer, vai ter puxão de orelha que você não vai ter moral para dar porque você não está vivendo. Então, vamos ficar ligados nisso. Nós que estamos sendo preparados para sermos sacerdotes, seja na sua igreja, seja no seu lar, seja você no ministério que Deus vai te dar, você que está sendo preparado, nós temos que cortar isso. Nós temos que ficar ligado nisso. Que essas amizadezinhas de rabo preso, a gente acaba cedendo em áreas onde a gente não deve ceder e trazendo para dentro do templo, lugar da habitação de Deus, uma coisa que não pertence ali. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Ok? Podemos continuar? Pois não. Uhum. 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 Sim. Tem gente que diz que não pode pregar aquilo que não vive 100%. Concordo contigo que tem coisa que eu não vivo 100%, mas é um princípio bíblico. A gente ensina aquilo com humildade, sabendo que eu às vezes estou pregando para mim também, a gente ensina aquilo. Se eu for esperar estar vivendo 100% tudo que eu devo viver para poder pregar, tem um monte de coisa que eu não posso pregar. Agora, no contexto de Neemias, nós estamos falando de uma amizade. É diferente. Uma coisa é eu ter uma situação na minha vida, aconteceu, eu tenho uma fraqueza, eu luto contra, mas outra coisa é eu ter uma amizade. Entende? Um rabo preso tal que essa pessoa consiga controlar e consiga até me fazer tomar decisões que eu sei que são contrárias à palavra de Deus, são contrárias ao juramento do capítulo 10, mas eu quebro esse juramento para dar a essa pessoa. Tal é a minha ligação com ela. Entende? Então, falhar nós falhamos. A gente falou sobre isso, a minha igreja lá. Somos um grupo imperfeito de pessoas e tal. Se você for no contexto, vamos falar aqui do contexto de igreja católica, você pega um padre, por exemplo, que aconselha casais. Ah, não pode aconselhar porque não é casado. Pode ter um monte de princípios bíblicos sobre casamento que podem ser ensinados. A experiência é menor, obviamente, né? Talvez as histórias podem contar, mas os princípios estão ali. Então, da mesma forma, às vezes nós temos princípios que a gente ensina que a gente não vive 100%. Que a gente luta, que a gente sabe, que a gente está em processo. Agora, outra coisa é ter o rabo preso de tal forma, uma amizade, uma ligação tão grande que a gente cede áreas da nossa vida por essa pressão, entende? Então, se existe uma área dessa de pecado na nossa vida, nós precisamos lidar com isso. Uma coisa é você pecar, uma coisa é você ter dificuldade, outra coisa é você ter uma amizade com o inimigo ou com o pecado na sua vida. Pastor Rogério, por exemplo. Uhum. Paulo vem e ele faz uma boa interpretação dizendo, olha, eu não alcancei a perfeição, mas prossigo. Então, o homem comprometido com isso, com mudança. Quando você perdeu o comprometimento, você pode pegar, você perdeu a autoridade. Uhum. Mas eu preciso ser melhor a cada dia. Se isso não está acontecendo, definitivamente você não tem que pegar com aquilo, não adianta ir para a graça. Uhum. Você está usando a graça de forma maldita, ela não vai trazer resultado. Então, é um comprometimento com o certo. Isso não quer dizer que eu não posso errar, mas eu estou prosseguindo em busca de segurança. Uhum. Esse ponto é bem interessante, porque se a gente for olhar a nossa história em Neemias, Eliasibe é sacerdote de Deus. Com quem ele deveria ter compromisso? Responde para mim. Com Deus. Com Deus, com Deus e com Neemias, mas ele é sacerdote do templo de Deus. Ele é encarregado pelo espaço de Deus. Ele sabe da palavra de Deus, deveria saber mais do que todos os outros. O compromisso dele é com Deus.
Mas nesse momento ele abriu mão do compromisso com Deus para dar por causa de um compromisso com o inimigo. Então casa com ele, entende? Exatamente. E nós lemos nos capítulos ali, nós fazemos uma decisão solene que nós não vamos fazer isso, que nós vamos trazer os dízimos, que nós vamos botar lá nos lugares. A gente falou sobre essa sala, foi dito no capítulo 10 e capítulo 12. Nós vamos trazer, nós vamos colocar lá, vai ficar lá no templo, tá tudo certo. Então, ele abre mão de um compromisso com Deus para ter o compromisso com um cara que era contrário às coisas de Deus. Então, acho que a palavra do pastor Rogério é muito, muito boa, muito esclarecedora nesse sentido. Nós vamos lutar contra, mas meu compromisso está com Deus, eu estou caminhando, não estou abrindo mão do meu compromisso com Ele, eu já entreguei a toalha, já joguei a toalha. Né? E agora estou só estou cumprindo funções. Só estou fazendo aquilo que se faz, mas o coração já não tem mais compromisso com Deus. Né? Se torna uma coisa um pouco perigosa. Queridos, nós temos mais algumas coisas para ver, mas eu não quero entrar no próximo assunto, porque ele é um pouquinho mais extenso. Temos mais duas coisas que ele descobre. Nós estamos adiantando um pouquinho hoje a cantina, tá? Para agora 8h10, 8h15, porque nós vamos voltar e vamos terminar um pouco mais cedo, mas a gente deu uma adiantada para ficar um intervalo mais